Ele nasceu Cenoura Bravanel, filho de imigrantes, vendendo bugigangas no centro do Rio de Janeiro aos 14 anos. Morreu aos 93 como um dos homens mais ricos e amados da história do Brasil. E entre esses dois momentos, teve uma das trajetórias mais improváveis que a televisão brasileira já conheceu. Hoje você vai descobrir a história real de Silvio Santos, porque ela tem 3 detalhes que a maioria das pessoas não sabe. O Chaves chegou ao SBT por acidente, num pacote de novelas mexicanas sem nenhuma expectativa. Em 1989, ele liderava as pesquisas presidenciais contra Collor e Lula. E em 2001, foi ao ar ao vivo para negociar com os sequestradores da própria filha. E o detalhe mais improvável de todos: o homem que tentou parar Silvio Santos de vender nas ruas do Rio foi o mesmo que, ao ouvi-lo falar, percebeu que ele tinha jeito para rádio e mudou o rumo da televisão brasileira para sempre. A história completa de Cenoura Bravanel, o Silvio Santos, vem agora. Cenoura Bravanel nasceu em 1930 no Rio de Janeiro, filho de imigrantes. O pai era comerciante, a família não tinha muito. Aos 14 anos, Senhor começou a trabalhar como camelô nas ruas do centro do Rio. Vendia de tudo, qualquer coisa que tivesse saída. O apelido Silvio vinha da infância. O sobrenome Santos surgiu mais tarde, num programa de calouros, quando precisava de um nome mais curto para entrar num cartaz. E foi assim que Cenoura Bravanel se tornou Silvio Santos. Ainda sem emissora, ainda sem câmera, ainda na rua. Um dia, um inspetor municipal parou Silvio vendendo sem licença. Tentou impedir o trabalho, ameaçou com multa, fez o que inspetores fazem. Mas enquanto discutia com o garoto, percebeu uma coisa: aquele camelô falava bem demais. Tinha dicção, tinha ritmo, tinha a voz de quem prende atenção. O inspetor levou Silvio até a Rádio Guanabara. Silvio participou de um concurso para locutor. Ganhou. E começou a trabalhar na rádio. Mas continuava preferindo o camelô, porque rendia mais. A rádio era um bico. As ruas eram um negócio. O grande ponto de virada veio nos anos 50, quando Silvio se mudou para São Paulo e conheceu Manuel de Nóbrega, humorista famoso, dono de um esquema simples e genial. Nóbrega vendia pequenas arcas de madeira cheias de presentes, pagas em 12 prestações mensais, entregues no final do ano. Era o baú da felicidade. Silvio entrou como sócio, começou a vender e logo comprou a parte de Nóbrega. Em poucos anos, o baú era um negócio milionário e Silvio tinha capital para fazer algo que nenhum apresentador de televisão tinha feito até então: comprar horário numa emissora. Em 1961, Silvio estreou na TV Paulista, o Canal 5 de São Paulo. Comprou as 2 primeiras horas da programação dominical de tarde e transformou aquele espaço num programa de auditório que usava o baú como vitrine. O programa Silvio Santos começou assim, como ferramenta de marketing de um negócio de vendas por consignação, e virou um dos maiores fenômenos da história da televisão brasileira. Em 1966, a TV Paulista foi incorporada à Rede Globo. Silvio foi junto e ficou com seu horário dominical intacto. Na Globo, Silvio era uma anomalia. Era o único apresentador que tinha controle total sobre a comercialização do seu próprio espaço, incluindo a venda de publicidade. Quando Boni e Walter Clark tentaram reorganizar a grade e tirar Silvio do ar dominical, Roberto Marinho os vetou e renovou o contrato do apresentador pessoalmente. Silvio Santos era grande demais para mexer. Mas ele queria mais do que um horário. Queria uma emissora inteira. Em dezembro de 1975, durante o governo do general Ernesto Geisel, Silvio ganhou a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro. Em maio de 1976, nasceu a TVS. E em setembro de 1981, durante o governo do general Figueiredo, Silvio recebeu a concessão do Canal 4 de São Paulo e de outros 4 canais pelo Brasil. A TVS se expandiu e se tornou o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Silvio Santos tinha finalmente a própria emissora. E a maior batalha da história da televisão brasileira estava apenas começando. Em agosto de 1984, Silvio fechou um acordo com a Televisa, a maior produtora de televisão do México, focado em novelas mexicanas.
O acordo era pelo pacote inteiro. E no pacote estava incluído um seriado que já tinha sido gravado nos anos 70 e que a Televisa estava exportando para o mundo. O nome era Chaves, ou El Chavo del Ocho no original. Silvio não tinha grandes expectativas. Colocou o seriado dentro de um programa de auditório chamado TV Pou, quase como um preenchimento de grade. O que aconteceu depois surpreendeu até ele. O Chaves foi um fenômeno imediato. Crianças, adolescentes, adultos, todo mundo assistia. A Globo, que nunca havia se preocupado com o SBT em termos de audiência, começou a tomar nota. Em 1999, quando Ana Maria Braga estreou seu novo programa matinal na Globo, com toda a estrutura e pompa que a emissora podia oferecer, o Chaves, um seriado mexicano dos anos 70, exibido de graça num pacote de novelas, bateu a estreia no Ibope. E a Globo tentou comprar os direitos do Chaves para tirar do SBT. Fez uma proposta milionária à viúva de Roberto Bolanhos, mas o negócio não fechou. Em 1989, Silvio Santos fez algo que ninguém esperava. Entrou na corrida presidencial. Formalmente, o nome dele foi colocado na chapa do Partido Municipalista Brasileiro, no lugar de outro candidato que havia desistido. Silvio fez uma campanha breve, atabalhoada, quase improvisada. Mas as pesquisas mostravam algo surpreendente. Ele liderava a intenção de voto, à frente de Fernando Collor, à frente de Lula. O maior apresentador do Brasil tinha uma chance real de se tornar presidente da República. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu a candidatura antes do pleito. A justificativa envolvia irregularidades no processo de substituição do candidato original. Silvio saiu da disputa. Collor venceu. E Silvio Santos voltou para a televisão, que era, afinal, onde ele sempre soube que estava no seu lugar. Mas o episódio mostrou algo que o Brasil inteiro já sabia, e que as pesquisas apenas confirmaram. Silvio Santos era mais popular do que qualquer político do país. Em 2001, Silvio Santos viveu o momento mais tenso de toda a sua vida pública. Sua filha, Patrícia Abravanel, foi sequestrada por uma quadrilha ligada ao traficante Fernandinho Beiramar. O sequestro durou horas, e Silvio foi ao ar ao vivo, não para apresentar programa, não para vender nada, mas para falar diretamente com os sequestradores na televisão. O Brasil inteiro parou. Patrícia foi liberada sem ferimentos físicos. E a cena de Silvio Santos diante das câmeras naquela noite, não como apresentador, mas como pai, foi transmitida por todas as emissoras do país. Em 2010, veio o maior teste financeiro da sua vida. O Banco Pan-Americano, parte do grupo Silvio Santos, revelou uma fraude interna de quase 4 bilhões de reais. Silvio Santos utilizou recursos próprios e ativos do grupo para cobrir o rombo e evitar que correntistas e investidores fossem prejudicados. Tinha mais de 80 anos de idade, pagou do bolso, e o banco foi vendido depois. Muita gente de muito menos teria deixado o prejuízo para trás. Silvio Santos faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos. Deixou 6 filhas, um império de 30 empresas e a memória de alguém que começou vendendo bugigangas na Rua do Rio e terminou como uma das figuras mais amadas da história do país. Se você curtiu essa viagem no tempo, deixa o like e me conta nos comentários qual programa do Silvio você mais lembra. Até a próxima abertura do baú.